Oi, gente, essa é a sacada, esse é o seu pensamento melhor da vida, tá? Porque o que acontece? O que vai determinar o que vai acontecer é o sentimento. Então eu não preciso. Se tem alguma situação acontecendo na minha vida que eu não consigo ver como isso vai se solucionar, ou então que eu não consiga enxergar a solução, eu falar, gente, não tem como eu sair desse buraco. O que acontece? Não é o que a gente acha, assim, não é se tem solução ou não, se a gente enxerga a solução ou não, que vai determinar o que vai acontecer, é o nosso sentimento. Então, se eu tô vivendo, seja qual for a situação, eu posso, se eu não consigo determinar exatamente o resultado que aquilo vai ter, tipo assim, de dizer vai ser isso, 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 se eu não consigo enxergar nada, enfim, não tem problema, eu posso determinar o tipo de resultado através da vibração, através do pensamento, através do que eu vou achar sobre aquela situação. Então, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa, se eu só sentir coisa boa, eu não sei exatamente como aquilo vai se desenrolar. Não sei como é que vai ser a solução, mas se eu sentir coisa boa, o desenrolar daquela situação, ele vai me trazer coisa boa. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tô preocupada com o trabalho, se eu tô com trabalho, se eu tô não sei o quê, ou se eu tô começando uma coisa nova, tanto faz. Se eu tenho uma preocupação com o trabalho, eu preciso resolver isso. E eu não consigo, e eu não sei nem por onde, eu não sei o que fazer. Ou então, se tá num trabalho e quer sair, enfim. Não precisa saber exatamente, só sente o que gostaria de sentir em relação ao trabalho, se fosse a coisa perfeita aí da vida. O que gostaria de sentir em relação ao trabalho que te trouxesse satisfação, né? A mesma coisa, por exemplo, no meu, né, se está convivendo com alguém que está doente, como aconteceu, que eu estou falando aqui muito, às vezes a gente não precisa saber como aquilo vai acontecer, como que vai resolver, não, imagina já resolvido, né? Imagina só, sente sentimento bom que naturalmente, e o universo sabe muito bem como fazer isso, as coisas vão se desenrolar e a gente vai ter aquele sentimento. A questão é que a gente determina o desenrolar das coisas através do sentimento que a gente sente em relação àquilo. Né? E claro que pode até ser meio repetitivo, mas é que assim, quando a gente está passando por uma situação ruim, negativa, quando a gente está passando por um problema, principalmente quando esse problema não tem solução, a gente meio que se desespera, acha que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não tem como e tal. E esse desespero, esse achar que não tem como, que não tem solução, isso vai determinar o desenrolar das coisas. E aí as coisas, claro, pode até piorar, porque a gente está ali pensando e sentindo o pior. E para mim, a importância desse sentimento desse conhecimento, assim, de saber que o que a gente sente vai determinar o resultado, foi isso que eu usei. Nossa, eu usei isso demais quando tava tudo assim, fora do controle, tudo horrível, horrível. Eu falava assim, tá, beleza, tá acontecendo isso, mas se eu me concentrar em sentir alegria, gratidão, prosperidade, felicidade, se eu me concentrar nesses sentimentos, eu vou desatrair as situações negativas e vou atrair situações positivas. Né? Eu vou desatrair as pessoas que me trazem sofrimento e vou atrair pessoas que me trazem felicidade. E é exatamente, isso, e é tão certo, e aí por pior que tivesse tudo, quando o mundo estava caindo, eu sempre me lembrava disso, eu falava assim, ó, o que eu senti, não está tudo perdido, por mais que pareça que a vida esteja um caos, por mais que pareça que não tem como sair daquilo, o que vai determinar se isso vai acontecer ou não é a nossa vibração, por incrível que pareça. E esse método também de limpar, às vezes uma situação negativa, muitas vezes a situação negativa, claro, ela é consequência de um monte de energia que foi colocada ali. Mas às vezes, depois que a gente entra nesse caminho aí,
de olhar para dentro e liberar tudo de negativo que a gente vai enxergando, que a gente vai percebendo, tem muita situação negativa que só acontece para nos mostrar onde a gente ainda precisa olhar, ou então um testezinho, se é para ver se a gente vai cair no nosso padrão antigo ou não, se eu vou responder da mesma maneira como eu sempre respondi, ou se eu já aprendi a lição. E aí, essas situações, às vezes quando acontece e a gente já se liga do porquê que elas estão acontecendo, né? Isso está acontecendo para me mostrar que eu preciso limpar isso, isso, isso. Isso está acontecendo para me mostrar que eu estou sendo muito assim aqui, ou muito assado. E se eu entendo, automaticamente a situação muda. É incrível, incrível. E uma situação, e muitas vezes, além de mudar, além de deixar de ser negativa, ainda passa a ter um resultado positivo. Ou seja, se aquela coisa aparentemente negativa não tivesse acontecido, eu não ia ter esse resultado tão positivo. Então, a coisa passa até além passa de não ser negativa a ser muito positiva, de até agradecer por aquilo ter acontecido. Então, nesse sentido, a gente começa a ter o controle da nossa vida, o controle da realidade. A gente começa a ter exatamente um controle da realidade, entendeu? Porque eu consigo manipular as situações ao meu favor. Aconteceu uma coisa muito ruim, eu vou determinar que consequência essa coisa muito ruim vai me trazer. Se vai ser uma consequência negativa ou se vai ser uma consequência positiva. Ou ainda se for uma consequência muito positiva. E parece muito louco isso que eu tô falando também, mas quando começa a fazer isso, as coisas começam a acontecer exatamente desse jeito. E aí a gente muda a nossa maneira de olhar para as coisas negativas. Porque, claro, enquanto a gente não aprende com as coisas ficam acontecendo, se repetindo sem parar. E a gente fica ali, sofrendo, tomando na cabeça. Quando a gente começa a usar as coisas negativas que nos acontecem ao nosso favor, quando a gente começa a usar aquilo para entender o que aquele negócio está querendo me mostrar e a gente enxerga o que está querendo me mostrar e vai ali e faz o que tem que ser feito, a situação negativa ou ela desaparece como se nada tivesse acontecido ou ela gera um resultado positivo, melhor do que se aquilo não tivesse acontecido. Tá? E aí, claro, passa a ser uma brincadeira, meu negócio, a vida fica mais leve. Os problemas, os obstáculos, né? Pô, uma vez eu até li um livrinho que o cara falava isso, que se a gente passasse a ver os problemas, em vez de ver como problema, de ver como desafio, como oportunidade da gente avançar mais alguns degraus, né, que a vida ficava muito mais fácil. E é exatamente isso, é a gente pegar e ver tudo de ruim, né? Porque às vezes acontece tanta coisa ruim que para mim aconteceu isso, eu falava assim, gente, nossa, eu não queria mais nem respirar para não acontecer nada de ruim. E isso faz com que a gente fique meio com medo da vida. E quando a gente começa a enxergar as coisas ruins como oportunidade de crescimento e começa a usar, e aí, claro, tem que saber como fazer, né? Porque senão fica patinando. Usar isso ao nosso favor, a vida começa a ficar mais leve, as coisas começam a ficar mais fácil, começa a ficar uma brincadeira. E uma brincadeira, claro, que quando a coisa está muito pesada, óbvio que não dá para falar isso, mas quando a gente começa a sair do pesado, as coisinhas negativas que acontecem, elas têm outro peso, elas ficam mais leves, né? Sem contar que elas se transformam, de ser uma coisa, uma catástrofe, elas se transformam em grandes oportunidades. E isso, só essa visão de ver as coisas negativas como oportunidade de crescimento, isso muda tudo. Só que o que acontece? Às vezes a gente escuta isso, problema, desafio é oportunidade de crescimento. Beleza, é muito bonito, né? Mas às vezes na prática a gente não sabe, gente, como é que eu vou usar essa coisa ruim na minha vida para eu crescer, né? Às vezes a gente... E aí eu digo, fazendo isso, observando os sentimentos que aquela situação nos traz e procurando enxergar esses sentimentos dentro da gente e liberar,
é uma forma muito eficiente de usar todas as situações negativas ou tristes, enfim, tudo de ruim que acontece com a gente a nosso favor. E usar aquilo que é o que falo, né? De usar as pedras como degrau. Né? É exatamente isso. Mas às vezes a gente lê isso e não sabe como fazer isso na prática. E às vezes a gente se perde nesse mundo de dificuldade. Então, façam isso. Toda situação negativa, ela só tá ali para nos ajudar e para nos mostrar o que a gente precisa melhorar para a gente chegar onde a gente quer. E quando a gente começa a ver a vida desse jeito, aí as coisas começam a andar, entendeu? Começa a andar, vai devagarinho, sempre em frente, com paciência, aquela coisa toda, mas as coisas vão melhorando e a vida vai ficando mais fácil. Não quer dizer que nunca mais vai ter nenhuma demanda, que não vai acontecer nada negativo e nem nada que a gente dê uma patinada ali, né? Mas vai ficando bem mais fácil, bem mais leve.